Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Darcy Zborowski Júnior, pastor da Igreja Batista de Vila Mariana, e é um prazer para mim sempre nos encontrarmos em Reflexões Bíblicas pela TV Alfa Ômega. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios 4, 23. Hoje quero falar um pouquinho sobre o nosso coração, como guardar o nosso coração diante de Deus e sermos muito agradáveis ao Senhor nosso Deus, que deu o seu Filho para morrer na cruz do Calvário por nós e que nos ama tanto. Provérbios 4, 23 diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Como é interessante esse texto. A Bíblia nos ensina que é do coração que saem, que fluem todos os desígnios que temos aqui dentro de nós, os bons e os ruins. Os bons, na verdade, quando existem, é porque estamos andando de acordo com a palavra de Deus. Estamos andando de acordo com a vontade de Deus. Mas uma coisa é certa, aqui há um alerta do autor de Provérbios dizendo que devemos guardar o nosso coração, porque dele é que procedem os desígnios, as vontades, os desejos da vida. E depois, na sequência do texto, ele diz: desvia de ti a falsidade da boca. Essa é uma forma de eu guardar o meu coração, desviando dos meus lábios a mentira, desviando da minha boca a falsidade, aquilo que não é verdade. E afasta de ti a perversidade dos lábios. O texto aqui está falando a mesma coisa. Provérbios, ele é escrito no que é conhecido como paralelismo hebraico. A primeira linha fala a mesma coisa do que a segunda linha, nesse caso aqui, com palavras diferentes. Então não posso ter nos meus lábios a falsidade, nem a perversidade. Nem devo mentir, nem falar mal dos outros. Mas também o texto diz: os teus olhos olhem direto e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Aqui a palavra de Deus está falando que uma das outras maneiras de eu guardar o meu coração é ter um olhar direito, olhar como Deus quer que eu olhe, olhar como Deus quer que eu visualize. Preciso ter o olhar de Deus para as coisas, o olhar de Deus para as pessoas, o olhar de Deus para as circunstâncias da vida, o olhar de Deus para tudo que envolve o nosso ser. E a palavra diz: diretamente diante de ti. O que isso quer dizer? Não devemos ficar desviando os nossos olhares e tirando o nosso olhar da objetividade que Deus quer que tenhamos. Por isso o texto diz: pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Porque se eu desviar os meus olhos, a minha direção, o meu caminho também será tortuoso e eu posso correr o risco de ter os meus pés andando em caminhos do mal, andando em caminhos da injustiça, andando em caminhos que não são os caminhos retos determinados por Deus. Por isso, o texto termina dizendo assim: não declines nem para a direita, nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Eis aqui uma sequência de ações, uma sequência de atitudes que precisamos tomar dia a dia para guardarmos o nosso coração. Temos que ter uma atitude para com as nossas verbalizações. Temos que falar sempre a verdade. Falar aquilo que edifica e transmite graça ao que ouve. A nossa palavra não pode ser palavra de juramento, mas palavra de crédito. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Fazendo isso, guardamos os nossos corações. Mas também tenho que lembrar que os meus olhos devem olhar com os olhos de Deus. Eu gosto muito de Jó quando ele diz em seu livro
que ele fez aliança com os seus olhos, e ele não colocaria os seus olhos em cima de uma donzela, ou seja, em cima da impureza, em cima daquilo que não tem a ver com a santidade de Deus. Eu guardo meu coração à medida que eu guardo a minha boca. Eu guardo o meu coração à medida que eu guardo os meus olhos. Eu guardo o meu coração à medida que eu guardo os meus pés. Porque o texto diz também: os teus pés andem direito, andem por caminho reto. Aqui tem a ver com ações. Então, palavras, visões e ações. As minhas ações precisam ser ações santas, ações retas, ações direitas. Agora, tudo isso está dependendo da vontade de Deus. Para que eu use palavras que edificam, eu preciso falar aquilo que Deus quer que eu fale. Preciso falar com a palavra de Deus. Por isso Efésios capítulo 5 diz: falando entre vós com salmos e hinos. Nós precisamos falar aquilo que edifica, falar de acordo com a palavra de Deus. Hoje, quando abrirmos os nossos lábios, quando proferirmos palavras com as nossas bocas, precisamos falar de acordo com a palavra de Deus. E assim eu estarei guardando o meu coração. Mas também os meus olhos precisam ter a visão de Deus. Preciso olhar como Deus olha. Preciso visualizar como Deus visualiza. E a palavra de Deus também diz que eu preciso olhar com os olhos do Senhor. Não posso olhar com concupiscência da carne, não posso olhar com concupiscência dos olhos, não posso olhar com soberba da vida. O que é concupiscência dos olhos? É um olhar que está diretamente ligado ao desejo da carne e não à vontade de Deus. Esse é um olhar não direito, esse é um olhar ruim, um olhar pecaminoso. Então preciso morrer, anular a concupiscência dos olhos, nos meus olhos, para que eu guarde o meu coração. E preciso ter os meus pés andando diretamente segundo o caminho de Deus. Não é à toa que o salmista, no Salmo 119, 105, diz: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Preciso andar de acordo com a palavra de Deus. Ela ilumina o meu andar, ela ilumina as minhas ações. Fazendo isso, eu vou guardar no meu coração. Sobretudo, o que se deve guardar, o que é mais importante guardar, o que Deus realmente faz questão que guardemos, é o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, no dia de hoje, guarde muito bem o seu coração, tendo essas ações que a palavra de Deus nos ensinou, cuidando da boca, do coração e das nossas ações. Eu quero orar por você agora, pelo seu dia, pela sua família, pedindo que o Senhor o ajude a guardar o seu coração, guardando a sua boca, guardando os seus olhos e guardando as suas ações. Querido Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos fala para termos cuidado com o nosso coração, de maneira que o nosso coração agrade ao Senhor na beleza da tua santidade. Então rogamos que o Senhor nos ajude a guardarmos bem as nossas palavras e que hoje falemos palavras que edificam, que transmitam graça aos que ouvem, que vá de encontro à necessidade daqueles que precisam da nossa palavra, segundo a tua palavra. Também peço que o Senhor nos ajude a guardarmos os nossos olhos e que a concupiscência dos olhos não esteja presente em nossas visões, mas sim a tua vontade e o teu querer. E rogamos também, Senhor, que o Senhor cuide dos nossos caminhos, fazendo com que a tua palavra, à medida que a conhecemos, seja de fato lâmpada para os nossos pés e luz
para o nosso caminho. Abençoa o teu povo, Senhor, que acompanha reflexões bíblicas pela TV Alfa Ômega e derrama a tua graça sobre eles e sobre toda a sua família. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Grande alegria tenho em compartilhar a palavra com você e aprender junto com você as preciosidades de Deus todos os dias com reflexões bíblicas pela TV Alfa Ômega. Divulgue, compartilhe, diga que temos esse programa para que muitos outros possam continuar crescendo no conhecimento e na graça do Senhor nosso Deus. Deus te abençoe nesse dia e vá em paz.